Olá, você mesmo, já se sentiu dominado por suas emoções, sem saber como lidar com elas? Às vezes a raiva toma você tão intensamente que lhe transforma até mesmo naquele personagem, a raiva do Divertidamente. Mas isso pode consumir muita coisa ao seu redor e principalmente dominar o seu coração. As reações impulsivas, elas fazem com que você lance palavras que magoam, e magoam profundamente. A tristeza, por sua vez, ela pode se tornar um fardo obscurecendo sua visão e tornando difícil encontrar alegria nas coisas simples, até mesmo alegria em viver. A ansiedade é outra emoção poderosa que pode saquear a sua paz interior, deixando-o inquieto, preocupado, meio que inconstante. Esses são sinais claros de que as suas emoções podem estar fora do controle, afetando não apenas você, mas também todos aqueles que estão próximos ao seu redor. Quer ver uma coisa? Falar sem pensar, responder sem pensar, tudo isso são armadilhas. E essas armadilhas demonstram que as suas emoções elas podem estar meio descontroladas. Isso pode gerar uma série de problemas, entre eles conflitos, e pode machucar seus filhos, sua esposa, seu marido, pessoas próximas, seu pai, sua mãe. Por isso, é muito importante tomar cuidado com a impulsividade nas palavras. O ato de querer controlar uma conversa, gritando, isso é expressão de raiva intensa e pode criar um ambiente de medo e hostilidade. Isso pode prejudicar gravemente a relação interpessoal entre aqueles que estão na sua casa. Por isso é muito importante, você precisa trabalhar a gentileza. A gentileza, ela gera gentileza. Procure não ser mal educado quando as emoções surgirem. Procure viver a fé para que as coisas negativas não dominem você, levando a, muitas vezes, interagir rispidamente com aqueles que você deve abraçar e amar. Lembre-se que agir rispidamente pode ser uma falta de consideração pelo bem-estar das pessoas que estão próximas a você. A grosseria, a falta de delicadeza nas palavras podem ferir profundamente, deixando cicatrizes emocionais e minando a confiança nos relacionamentos. Tem uma outra coisa que eu acredito que você não faça, mas vamos lá. Fofocar sobre a vida alheia é uma forma de descontar emoções negativas. E eu lhe pergunto, tu é de fazer fofoca? Você fala sem pensar sobre a vida dos outros? Pois bem, cuidado, porque você pode destruir reputações e criar divisões dolorosas entre amigos e familiares. Não controlar a língua pode levar a comentários maliciosos. Tiago, ele declara que a língua ela é pequena, mas pode incendiar um grande bosque. Isso pode minar o respeito mútuo, algo que você talvez demorou muitos anos para construir, e pode gerar mágoas infinitas. Tome cuidado, vigie, porque você vai dar conta daquilo que anda falando. Olá, se você não me conhecia, eu sou o pastor Vanderlei e hoje eu quero bater um papo com você sobre um tema crucial: gerenciar as emoções usando a fé, usando o conhecimento de Deus. Como nos ensina a palavra de Deus em Provérbios 25:28, um homem que não sabe controlar suas emoções e suas vontades é como uma cidade sem muros, vulnerável a todo tipo de ataque. Quando permitimos que nossas emoções ditem as regras do nosso comportamento, os impactos são destruidores. Relacionamentos que seriam duradouros e confiáveis e abençoados serão danificados e com danos irreparáveis. Sabe por quê? Palavras malditas, palavras mal colocadas. Enquanto isso, decisões tomadas de maneira clara e sem o impulso do momento são extremamente pertinentes. Por quê?
Primeiro você pensa, depois você fala. Mas tem um negócio que eu quero te explicar. As emoções descontroladas podem afetar não só os relacionamentos, mas também a saúde física. Você já conversou com alguma pessoa que, de repente, ela falava muito mal de outras pessoas, mal da vida, nunca tinha uma palavra positiva e, de repente, ela começou a adoecer rapidamente? Pois é, isso é reflexo de tais atitudes. Essas atitudes, elas prejudicam a capacidade de tomar decisões claras e objetivas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que é possível aprender a controlar as emoções, isso mesmo. A escola, seja o ensino primário ou até mesmo o colegial, ou a depender do curso da faculdade, eles não vão te ensinar como gerenciar as emoções. Mas, biblicamente falando, nós temos a resposta para tudo. E se já não bastasse, além do ensinamento bíblico, hoje existem uma série de exercícios que você pode acompanhar, até mesmo pela internet, por profissionais da área da saúde, que se debruçam com exatidão e com excelência sobre esse tema, pois muitas pessoas não conseguem exercer o autocontrole. A Bíblia, ela nos exorta a sermos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Tiago 1,19 fala sobre isso. Um princípio sábio que nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis e uma vida de paz e harmonia. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, meditando em Sua palavra, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida equilibrada e cheia de amor e compaixão pelos outros. Quando nossas emoções estão descontroladas, isso afeta não apenas o nosso bem-estar emocional, mas também os nossos relacionamentos, afeta o nosso trabalho e também a nossa saúde física. Os relacionamentos podem ser prejudicados por palavras ditas impulsivamente, enquanto decisões precipitadas podem resultar em arrependimentos duradouros. As nossas emoções, e eu acredito que você já tenha estudado isso, elas são reações naturais a experiências que nós tivemos e a estímulos. Deus nos criou com emoções, mas é nossa responsabilidade controlá-las para não sermos dominados por elas. O apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E não deixar dominar por nenhuma delas está também, a exemplo, saber gerenciar as suas emoções, para que você possa tomar decisões sábias e viver em equilíbrio. Só que tem um negócio interessantíssimo. Para você gerenciar as suas emoções, é essencial você cultivar o autoconhecimento, ou seja, conhece, cuida, gerencie a si mesmo. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas preferem cuidar da vida dos outros do que cuidar de si mesmo e se autoconhecer. Isso também faz parte do exercício do autocontrole, sabe? Ser uma pessoa ponderada, ter domínio próprio. Talvez você diga: ô pastor, mas é osso, hein? Depende. Se você for por si mesmo, pode ser que você não consiga. Mas se você for buscando através da palavra de Deus, da oração, do meditar nas Escrituras, você vai entender que é uma prática repetitiva até isso se tornar uma disciplina espiritual. Ainda mais quando você usa do artifício do jejum e da oração, você terá comunhão com o Espírito Santo. E aí, não vou dizer que fica mais fácil, mas Ele estará no controle das suas emoções. E isso é muito importante. Tem um camarada na Bíblia que eu gosto muito, e eu falo sempre em meus sermões sobre ele, José. Se você observar o comportamento de José, ele enfrentou diversas adversidades, injustiça. Mas quer ver uma coisa? Ele manteve seu controle emocional. Ele aprendeu a confiar em Deus. E sabe o que ele fez? Ele perdoou seus irmãos. Na verdade, ele se tornou um exemplo de como a fé e a sabedoria podem guiar no manejo das nossas emoções.
Sabe de uma coisa? Quando você preserva pela espiritualidade, isso fortalece a sua capacidade de gerenciar as emoções e você consegue se conectar facilmente com o amor e com a sabedoria que vem de Deus. Em momentos de angústia que podemos encontrar a paz na presença de Deus. Sabe, busque orientação, confie no cuidado da parte de Deus. Eu quero te contar uma história, essa história é fantástica. Ela fala sobre um líder promissor, alguém que Deus havia ungido. E ele não era qualquer homem, não. Deus havia derramado uma unção poderosa sobre ele. Ele tinha de tudo para ser um exemplo de liderança e fidelidade. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi dominado pelas suas emoções. Ele não soube fazer o exercício do autocontrole. A inveja e o ódio prevaleceram no coração dele por alguém que ele deveria ter um outro tipo de sentimento. Ele permitiu que os ciúmes e o medo consumissem, resultando em atos impulsivos e desobedientes. Ele teve um alto cargo de relevância, de prestígio, mas terminou em tragédia, afastando-se da presença de Deus e com o coração como uma pedra. Acertou quem disse que essa história é sobre Saul, pois ele foi o primeiro rei de Israel. Ungido por Deus e através do profeta Samuel, no início do seu reinado, Saul mostrou um grande potencial e liderança. No entanto, ele começou a perder o controle de suas emoções, especialmente com relação à inveja. Saul ficou extremamente com ranço de Davi, após não somente Davi matar Golias, mas depois que Davi ganhou popularidade. As mulheres cantavam o corinho de fogo, Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares. Lá em 1 Samuel 18,7 fala sobre isso. Sabe o que isso fez com ele? Ele deixou de olhar para Deus e começou a pensar em matar Davi. É isso que acontece quando você não sabe gerenciar as suas emoções. A inveja levou Saul a tentar várias vezes contra a vida de Davi, incluindo uma vez que ele arremessou uma lança contra Davi, lá em 1 Samuel 18, 10 e 11. Saul ficou paranoico, desconfiado. Sabe quando a pessoa fica meio maluca, biruta? Ele acreditava que Davi queria tomar o trono dele. Olha a cabeça de Saul. Sabe, essa insegurança fez ele tomar decisões impulsivas e irracionais. Em um ato de desespero, Saul consulta uma feiticeira. Pense, uma mulher que tinha espírito de adivinhar para tentar obter orientação, desobedecendo a lei de Deus. Essa incapacidade de Saul em controlar suas emoções, sabe o que aconteceu? Contribuiu para a queda dele. Porque ele tinha de tudo para ser um rei excepcional, mas a falta de gestão de suas emoções o levou à ruína. Ele perdeu o favor de Deus e o seu reinado terminou numa tragédia pessoal e familiar. A história de Saul serve como um alerta sobre a importância de controlar nossas emoções e não permitir que sentimentos como inveja, raiva, insegurança governem o nosso espírito. Ao buscar o domínio próprio e a orientação divina, você vai evitar uma série de armadilhas emocionais que podem te levar à destruição. Todos os dias procure aprender com os erros de Saul e os erros daqueles que vieram antes de nós. Precisamos aprender a confiar em Deus para nos capacitar e vivermos equilíbrio emocional e espiritual. Sabe de uma coisa? Como cristãos, somos chamados a cultivar o fruto do Espírito, e isso inclui o autocontrole emocional. Lá no livro de Gálatas 5, versículo 22 e 23 fala sobre isso. Comprometa-se hoje a buscar a Deus em todas as suas emoções, buscando primeiro orientação, e aí você vai ter paz. Se você se identificou com alguns dos desafios emocionais que eu falei há pouco, compartilhe conosco aqui nos comentários. Saiba que eu estou aqui para orar por você. Eu quero ver você crescer e vencer.
Nessa jornada de crescimento espiritual, a minha oração é que Deus abençoe você e abençoe a sua família abundantemente. Convido você agora a orar comigo. Eu quero pedir a Deus uma bênção sobre a sua vida. Pai, eu abençoo a vida de todos estes que oram comigo agora. Alguns estão deslocados, ó Pai, daquilo que realmente eles acham que é o ideal de vida. Realmente estão deslocados porque o medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade tomou conta. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda aresta maldita e dizemos: mal, caia por terra, suma, desapareça, bata em retirada, em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo a vida de cada um destes que oram comigo com fé, para que eles cresçam de forma sobrenatural, em o nome de Jesus, e amém. Que Deus te abençoe muito, que a paz esteja contigo sempre. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.